Querido professor e querida professora da Escola Sabatina, sejam bem-vindos a esta série Recapitulando com Sucesso, onde pretendemos oferecer-lhes sugestões e recursos didáticos para a condução da lição, a fim de que a sua classe experimente um aprendizado autêntico, duradouro e transformador. A nossa principal preocupação nesta série não é trabalhar o conteúdo da lição, mas sim oferecer ao professor e à professora sugestões e recursos didáticos para a condução da lição. No decorrer desta apresentação, vamos lembrar os 5 passos do ensino criativo, os quais podem ser muito úteis durante todo o trimestre. O meu conselho é que você planeje a lição tendo em mente estes 5 passos, que são os seguintes: informação, reconhecimento, expressão, reflexão e decisão. Então vamos para a lição número 1, o Deus triuno. O nosso primeiro passo é a informação. Neste primeiro passo, o professor apresenta o conteúdo, enquanto que o aluno da classe acompanha esse conteúdo. Essas são algumas dicas para operacionalizar este primeiro passo. O propósito fundamental deste primeiro passo é atrair a atenção do aluno, a fim de que ele se interesse pela lição. Havendo interesse, o aprendizado ocorre. E havendo aprendizado, pode haver transformação de vida. Logo na introdução da lição 1, você pode contar que a natureza nos fornece algumas ilustrações que ajudam a esclarecer ou apresentar uma imagem compreensível da Trindade. Essas ilustrações da natureza apontam para 3 componentes, isso é algo muito curioso. Eu escolhi algumas dessas ilustrações, vejamos algumas delas. Pensemos no caso do átomo. A composição do átomo, que é o elemento base da criação, conta com 3 componentes: elétrons, prótons e nêutrons. São 3 componentes para uma única estrutura. Pense na composição da luz, que é um outro elemento fundamental da vida física. A luz reúne 3 tipos de raios: os raios luminíferos, que afetam a visão, os raios caloríficos, essenciais à germinação das sementes, e os raios químicos, responsáveis pelo crescimento de todos os seres vivos. Além disso, pense na composição da semente, também com 3 elementos fundamentais: o embrião, que é o germe da vida, o endosperma, que é o primeiro alimento dessa vida, e o tegumento, que é o invólucro da semente. Além disso, ainda na introdução da lição 1, explique à classe que o estudo da Trindade, por ser um estudo altamente espiritual, vai além da lógica, embora não seja contra a lógica. Pela lógica humana, alguém poderia afirmar assim: não existe lógica em crer que 3 pessoas formem uma. Qualquer um sabe que 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Portanto, a doutrina da Trindade não tem nenhuma lógica. Não tem lógica nenhuma. Professor e professora, a lógica humana permeia o pensamento atual. Portanto, você tem que prestar bastante atenção a esse raciocínio. A esse respeito, professor, professora, converse com a sua classe 2 coisas. A primeira é a seguinte: quem disse que a lógica humana é o melhor ou único recurso a ser utilizado para compreender as coisas lá do alto? Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Uma segunda coisa para você conversar com a sua classe: de acordo com as Escrituras, cada uma das pessoas tem os mesmos atributos de onisciência, onipotência e onipresença. Logo, a lógica exige que, em lugar de somar 1 mais 1 mais 1 igual a 3, devemos multiplicar 1 vezes 1 vezes 1 e o resultado ainda será 1. Nesse sentido, creio que são oportunas as palavras de um antigo líder da igreja do século IV, que ele disse assim: adoramos um Deus em trindade e uma trindade em unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância. No estudo adicional da sexta-feira, a lição nos lembra que a doutrina da Trindade não tem nada a ver com a ideia de 3 deuses em um grupo, pois isso é triteísmo ou politeísmo.
Então, professor, é necessário esclarecer na classe que há uma clara diferença entre o conceito bíblico da Trindade e o conceito pagão sobre a tríade, que é de 3 deuses. Para alcançar os alunos visuais, prepare numa cartolina um seguinte quadro que eu vou mostrar agora. Isso vai ajudar a fixar as informações. E o quadro, professor, o quadro é este aqui, ó. Diferença entre a Trindade e a tríade. A Trindade bíblica implica numa só divindade, natureza infinita, atributos infinitos, onipotente, onisciente, onipresente, imutável, perfeito e bom. Por outro lado, a percepção, a compreensão de tríade do paganismo implica em 3 divindades, natureza finita, atributos finitos, impotentes, sem onisciência, sem onipresença, mutáveis, imperfeitos, às vezes bons, às vezes maus. Professor, professora, você pode aprofundar seus conhecimentos a respeito da Trindade consultando algumas fontes e você também pode indicar essas fontes para os membros da sua classe. Eu selecionei algumas para vocês. O livro Tratado de Teologia Adventista, editado recentemente pela CPB, o capítulo 4 tem um capítulo intitulado Doutrina de Deus. É muito fundamental, muito rico, trazendo informações sobre a Trindade. No site www.Jesus Voltará, há um estudo bíblico muito útil também, intitulado Trindade, Entendendo a Divindade. E, finalmente, no site Advir, há um estudo bíblico muito útil, intitulado Doutrina da Trindade, tão verdadeira quanto o próprio Deus. Muito bom, vamos para o nosso segundo passo, que é o reconhecimento. Neste segundo passo, o professor cria condições para o aluno captar a essência do que está sendo ensinado. O aluno identifica princípios e ideias, a essência do assunto. O professor deve facilitar o aprendizado, a fim de que o aluno entenda a informação. Aqui a ideia, o conceito apresentado deve ficar claro. E essas são algumas dicas para operacionalizar o segundo passo. Vamos lá. A essência da lição 1 é expressa pelo pensamento-chave, que diz: as Escrituras contêm referências e sugestões com relação à divindade e unidade da Trindade divina. As explicações dadas na lição de domingo são de fundamental importância para compreender a divindade e unidade da Trindade divina. Nesta parte da lição, você pode estabelecer um diálogo com a classe. Pergunte à classe algumas coisas. Por exemplo, quais são alguns dos versos chaves da Bíblia que comprovam a Trindade? Tenha um flip chart à mão e anote as contribuições e depois comente e apresente alguns versos fundamentais, os quais enfatizam a individualidade e a ação conjunta da divindade em 3 pessoas. A minha sugestão é que você prepare esta lista num computador, imprima e entregue uma cópia para cada membro da classe. A lista está aqui. João 14:16, João 14:26, Atos 1:1-4, Atos 2:32 e 33, Atos 2:38 e 39, Atos 4:8-10, Atos 4:24-26, Atos 5:31 e 32, Atos 7:55 e 56, Atos 10:46 e 48, Atos 20:21 e 23, Efésios 1:13 e 17, Tito 3:4-6, Hebreus 10:12-15. Esses textos apresentam um princípio fundamental: os componentes da Trindade e a unicidade da Trindade. Vamos para o terceiro passo, que é a expressão. Nesse terceiro passo, o professor sugere atividades interessantes e significativas, a fim de que haja aprendizado autêntico, pois as pessoas só aprendem a verdade e de verdade quando fazem algo. Este passo é fundamental, pois é o momento em que o membro da classe trabalha, interage com o conhecimento e assim aprende verdadeiramente. Eu sugiro que você divida a classe em 3 grupos pequenos. O grupo 1 fica responsável pela lição da segunda-feira, o grupo 2 fica responsável pela lição de terça-feira, o grupo 3 fica responsável pela lição de quarta-feira. A seguir, nomeie um líder e dê a cada grupo um pincel e uma cartolina branca. Em 5 minutos, cada grupo deve fazer 2 coisas nessa cartolina. Primeira coisa, escrever uma síntese do que foi lido em um parágrafo. Segunda coisa, escrever o verso que melhor representa o tema abordado. Ao final dos 5 minutos, o líder do grupo deve ler para a classe o que o grupo escreveu, dando explicações caso isso seja necessário.
Vamos agora para o quarto passo, que é a reflexão. Neste quarto passo, o professor faz o aluno pensar a respeito das implicações gerais do assunto em questão. O aluno relaciona o conteúdo com o mundo ao redor, refletindo sobre o significado do que esse estudo gerou para a sua vida. É o momento em que as pessoas percebem claramente que o tema bíblico tem a ver com a vida, que é relevante para a vida. Há duas reflexões fundamentais como resultado do estudo da lição 1. Primeira reflexão. Este tema está diretamente ligado à nossa salvação. E segunda reflexão, a importância da divindade de Jesus para a nossa salvação. Para refletir nesses dois pontos, faça duas perguntas à classe. Qual a importância da Trindade para a nossa salvação? E se Jesus fosse apenas um ser criado e não plenamente Deus, como ele poderia suportar toda a ira de Deus contra o pecado? Como ser criado, poderia Jesus salvar a humanidade da violação da santa lei de Deus? Você pode obter respostas a essas perguntas na lição de quinta-feira. O que deve ficar claro é que compreender a Trindade é fundamental para a nossa salvação. Lembre a classe que se quisermos aprofundar nosso amor pelo grande Deus infinito a quem nós servimos e ser levados a adorá-lo, devemos primeiramente tentar entender o que ele nos diz sobre si mesmo. O quinto e último passo é a decisão. Nesse estágio final, o professor leva o aluno a ter uma postura pessoal em relação ao que foi estudado. O aluno aplica a verdade bíblica à sua vida diária, apropriando-se do que foi estudado e vivendo a lição no dia a dia. Leve a classe a tomar decisões que impactem a vida como um todo, aspectos mentais, sociais, emocionais, físicos e espirituais. Aqui estão algumas sugestões para que esse passo seja operacionalizado. No aspecto cognitivo, desafie cada pessoa de sua classe a que durante esta semana decore pelo menos 3 versículos importantes para o conceito da Trindade. Alguns deles, Atos 2, 32 e 33, Atos 2, 38 e 39, Tito 3, 4 a 6. No aspecto social e emocional, desafie cada pessoa da sua classe a que compartilhe com alguém da empresa onde trabalha, algum vizinho, algum colega da universidade, a seguinte verdade: os eternos dignatários celestiais, Deus, Cristo e Espírito Santo, são iguais, mas não idênticos nem intercambiáveis. E no aspecto físico, dê a cada pessoa da classe 5 folhetos que falem da Trindade e desafie cada pessoa para que nessa semana entregue esses folhetos no mercado, no pedágio, etc. Querido professor e querida professora, lembre-se que sua função não é passar a lição. Sua função é criar um ambiente apropriado para que as pessoas aprendam. Quanto mais as pessoas participam do processo de ensino-aprendizado, mais elas aprendem. E assim podem ser transformadas à imagem de Jesus. Que Deus abençoe você neste desafio.